Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Bom, boa noite então para todo mundo. Vou começando. Primeiro, um aviso geral. As notas eu vou entregar segunda-feira, tá? As notas finais dessa primeira parte da avaliação com a lista. Então, segunda-feira, no início da aula, eu apresento para vocês as notas finais, ou conforme eu for corrigindo, vou mandando pelo WhatsApp, eu vejo. Mas segunda-feira vocês já vão ter essas notas dessa primeira parte da disciplina. Tá? A segunda parte ela vai acontecer da mesma maneira, tá? A gente vai fazer em torno de 3 exercícios ao final de cada aula, como a gente vinha fazendo. Vai ter a entrega da lista, vai ter a avaliação, tá? A única coisa que vai ser diferente é que vai ter uma aula, que vai ser a aula em que eu vou falar sobre os instrumentos que vocês pediram, que vai ser uma aula extra, então eu não vou nem falar, nem cobrar na lista e nem cobrar na avaliação. Vai ser só uma aula extra, vai ser a única aula que não vai ter exercício e também não vai cair na prova. De contrário, é a mesma coisa. Hoje a gente vai ver medição de frequência. No final temos 3 exercícios sobre essa parte. Depois eu já mando no final da aula eu já mando a aula e também a lista para vocês lá no grupo, tá? Mas a ideia é a mesma. A lista vocês vão ter até o dia... A prova é dia 21, até sábado, dia 19, tá? Para me entregar, então até o dia 19, no sábado, ou quem já quiser seguir naquele mesmo ritmo de ir me entregando conforme vai fazendo também, tá? Mas se não, tem até o dia 19 para estar me entregando. A nossa segunda avaliação é no dia 21, tá? E aí, dia 22 é o dia que a gente encerra. E aí, se alguém ficou com alguma avaliação pendente ou se não atingiu a média, a gente faz uma recuperação. Tá? Então, para quem atingir a média, para quem não ficar com nada para trás, dia 21 é o último dia. Tá? Então, acho que de avisos eram esses que eu tinha para dar. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu falo ao longo da aula. Então, hoje a gente vai falar sobre medição de frequência. Então, alguns tipos de frequencímetros, tá? Então, a gente conhece alguns modelos, mas aqueles de bancada, né? Mas vamos ver a questão do funcionamento deles. Vamos falar de frequencímetro digital. E ao final nós vamos ver 2 vídeos mostrando na prática a utilização de um frequencímetro de bancada e o outro como fazer a medição de frequência. Tá? Então, a aula é basicamente isso hoje. Ela não é muito longa, tá? Então, falando da medição de frequência em corrente alternada, a gente pode fazer essa medição tá, através da comparação com uma outra frequência que ela já é conhecida, ou através dos métodos denominados de ressonância. Então, a gente tem em corrente alternada essas 2 maneiras de estar realizando a medição de frequência. Os métodos comparativos, né, que a gente chama, eles são variados e de obtenção muito delicada, ficando restritos a medições de laboratório. Então, quando a gente compara a frequência que a gente está medindo com uma outra frequência que é conhecida, a gente
tem que considerar alguns aspectos, como as condições do ambiente, como o instrumento, o local que está sendo feito, quais as interferências que a gente tem. Então, por isso, esse tipo de método é mais utilizado em laboratório, onde a gente consegue controlar o ambiente e reduzir esse tipo de interferência. Os métodos de ressonância são os métodos usados, então, nas indústrias e nas aplicações de modo geral, permitindo os instrumentos desse tipo realizar leituras diretas. Então, a gente pode utilizar não só o frequencímetro, mas também alguns outros instrumentos que são capazes de realizar a medição de frequência, mas vamos focar nos frequencímetros nessa aula. Então, falando do frequencímetro, ele é um instrumento eletrônico utilizado para a medição da frequência de um sinal periódico. Tá? E a unidade utilizada é o Hertz, é a unidade padrão, então, de frequência. Quando a gente fala em baixa frequência, tá? A gente usa geralmente o frequencímetro de lâminas, tá? Que tem uma imagem que representa esse frequencímetro. A ideia desse instrumento, então, é baseado nos efeitos de ressonância, que a gente tem uma certa quantidade de lâminas metálicas, também chamadas de línguas, que possuem diferentes frequências, tá? São próprias de ressonância, e é levada a vibrar pela ação dos impulsos magnéticos provenientes de um eletroímã alimentado com frequência nominal da rede. Então, a lâmina que vibrar com maior intensidade vai ser aquela que vai estar com a frequência, vai indicar a frequência que está sendo medida, né? Sempre que a gente tiver a vibração de uma lâmina, a gente vai ter das outras porque elas se encontram conectadas. Mas uma delas sempre vai vibrar com maior intensidade. E é essa que vibrar com maior intensidade que vai indicar qual o valor de frequência está sendo medido naquele momento. O frequencímetro digital, tá? Ele tem, dentre outras características, um mostrador digital para visualização do operador, coisa que os outros dificultam um pouco a visualização pela questão analógica, né? Esse mostrador pode ser tanto em forma de LED ou mesmo de cristal líquido, depende do modelo. E nesse mostrador a gente mostra as informações da frequência que está sendo medida, de acordo com a escala do instrumento. Então, dependendo do instrumento, a gente tem variações na escala da frequência, podendo ser megahertz, kilohertz, gigahertz, além do hertz padrão, tá? Então, depende do range daquele instrumento, do quanto ele consegue medir, a gente vai ter todas essas escalas ou não. Muitos frequencímetros digitais, tá? Além de todas as funções padrões que eles possuem, eles têm a característica de fazer a medição do período do sinal também. Tá? Então, esse período pode ser realizado em segundos, micro ou nanosegundos. Tá? Isso porque a gente sempre associa, né, a frequência e o período, um é o inverso do outro. Então, quando a gente fala de frequencímetros digitais, principalmente aqueles frequencímetros de bancada, a gente consegue fazer não só a medição da frequência, mas também a medição do período. Mas se porventura a gente não tiver essa informação, é fácil calcular, porque um é o inverso do outro, tá? Mas é uma informação que ela aparece justamente nos frequencímetros digitais. Os frequencímetros digitais eletrônicos, então, eles utilizam-se de uma base de tempo bastante precisa, que é o cristal de quartzo.
além de conter também circuitos contadores digitais que realizam a medição de frequência, sendo esses muito utilizados em áreas diversas, como em medições de campo ou em laboratórios de eletrônica. Então, quando a gente fala já de frequencímetros mais específicos, mais sensíveis, que possuem um maior cuidado com determinados aspectos construtivos, tá? A gente acaba por utilizar esses instrumentos muito na área de eletrônica, tá? Porque essa questão de frequência, de período, é muito forte quando a gente vai para a área de eletrônica, e aí quanto mais o instrumento conseguir atender a essas necessidades, melhor. Mas não impede desses instrumentos serem também utilizados na indústria, de modo geral. O frequencímetro digital ele é utilizado em diversas áreas, tá? Mas em algumas ele é tido como indispensável, tá? Que é no caso do segmento de telefonia, tá? Conforme eu fui fazendo as pesquisas, diversos sites e livros remetiam a isso, da importância do frequencímetro para esse segmento, tá? Porque eles possibilitam aos operadores e os profissionais da área a precisão exata e necessária na instalação ou reparação de redes e sinais de telefonia. Tá? Então, é uma característica desse segmento. O que um frequencímetro digital, então, ele possui, né? Diferente de outros, ele tem indicação, por exemplo, de bateria fraca, então poucos instrumentos apresentam esse tipo de característica, né? Às vezes a gente vê através de uma medida que não está muito precisa, o analógico a gente vê se ele não está chegando no zero. Então, é uma característica dele porque ele precisa estar funcionando a pleno para conseguir nos dar um retorno favorável. Então, essa questão da bateria é importante nesse sentido. Possibilidade de seleção de 3 escalas de medição e faixa de medição, geralmente de 100 a 500 MHz. Tá? Isso aqui falando as características gerais da maioria dos frequencímetros, mas claro, isso pode variar de um fabricante para outro, de um modelo para outro, uma categoria, enfim. Saindo um pouco dos frequencímetros digitais e indo para os frequencímetros analógicos, se eu não me engano, nós vamos falar de 3 tipos, né, que baseiam o funcionamento. O primeiro deles, os frequencímetros eletrodinâmicos. Então, a gente falou sobre os instrumentos eletrodinâmicos, tá? Algumas aulas anteriores. E esses instrumentos, eles podem ser empregados para medir frequência se os seus circuitos executados forem eletricamente ressonantes. Então, para utilizar um frequencímetro desse modelo, a gente precisa ter essa característica. Como regra geral, eles têm 2 circuitos sintonizados. Um deles em uma frequência menor, que é a mínima, que pode indicar o instrumento, e o segundo é o que vai estar mostrando a frequência maior, o máximo que ele pode estar chegando. Tá? E aí esses sistemas ressonantes, eles são combinados com os sistemas eletrodinâmicos simples ou de bobinas cruzadas, que a gente também viu esses 2 aspectos. Então, a partir dessa combinação, a gente vai ter a corrente circulando através de uma reatância. Então, quando a gente diminui, a gente aumenta a frequência, e quando a gente aumenta a circulação dessa corrente,
a gente acaba diminuindo a frequência. Então, são inversamente proporcionais, e aí, dessa forma, a gente tem o retorno de qual o valor da frequência que está sendo medido. Aqui só um exemplo do que seria esse eletrodinâmico. Então, essas duas partes aqui de frequência maior e frequência menor, a gente vai estar associado aqui, seria um de bobina cruzada, né? Então, dependendo da circulação, a gente vai conseguir mostrar um determinado valor. O segundo, tá? Frequencímetro analógico é o frequencímetro de indução, que ele possui 2 eletroímãs com núcleo de ferro laminado. Então, quando a gente tem as expansões polares desses núcleos, que a gente vai ter o início do processo de funcionamento desse instrumento. Essas expansões, elas possuem espiras que elas se encontram em curto-circuito, tá? Que elas vão estar no enrolamento da partida. Aqui dá o exemplo de como se fosse um motor elétrico de indução, tá? Então, a gente vai ter esses campos alternados que a gente tem no motor, que vão atravessar as espiras, e aí vai produzir em cada eletroímã 2 campos corridos em fase. E aí, conforme a gente vai tendo essa circulação e esse funcionamento, a gente começa a ter os discos girando. Então, esse campo, ele tende a arrastar o disco em sentido contrário ao que ele está sendo colocado, né? Então, eu tenho o campo em um sentido e eu vou girar o disco no sentido contrário. Depois eu tenho uma figura para exemplificar. Então, o eletroímã ele vai estar conectado à tensão da rede através de uma resistência e em domínio restrito de frequência, sendo a intensidade de sua corrente praticamente proporcional à tensão. Então, aqui a gente tem o resistor, então a parte do primário está ligado no resistor, né? E o outro lado, nós vamos ter a capacitância e a indutância. E a gente tem nesse ponto o disco, que vai girar no sentido contrário ao que o campo é criado, e aí esse disco ele tem um eixo com um ponteiro, e aí conforme o disco vai se movimentando, ele vai mexendo o ponteiro e nos mostrando o valor da frequência. Então, a velocidade que esse disco vai girar é o que vai nos prover a frequência da nossa medição. Aqui, eu já falei. O disco carece de um momento diretor mecânico, ele permanece estacionário quando ambos são iguais, mostrando assim como medidor de quocientes a relação entre as intensidades das correntes. Então, quando a gente tiver correntes de mesma intensidade, a gente não vai ter o disco se movimentando, porque cada uma vai criar um campo de mesma intensidade, e aí o disco não sai do local, porque uma está fornecendo uma intensidade positiva, podemos dizer assim, a outra uma negativa, e as duas vão se anular, ou seja, o disco não se movimenta. Ele só vai se movimentar quando uma das correntes se sobressair, e aí vai fazer com que o disco se movimente. O outro frequencímetro é o de lingueta vibratória, que se baseia no princípio de ressonância mecânica. A ressonância é um fenômeno físico verificado quando cessa a diferença entre os períodos dos movimentos vibratórios de um determinado corpo, que lhe é próprio o que ele recebe, isto é, os movimentos de vibrações forçadas cuja amplitude é máxima. Então, no momento que a gente tem a criação desse movimento oscilatório,
sempre que a gente tem um movimento oscilatório, sempre que a gente tem um período, a gente tem uma frequência, né? Então, quando a gente cria esse movimento, a gente cria também a nossa frequência e assim consegue resultar no valor que está sendo medido. Tá? Eu vou mostrar um exemplo de lingueta vibratória, que é um aparelho de 50 a 60 Hz, que tem um consumo próprio de 8 a 10 mA para uma tensão de 110, 220, 380 ou 440 e classe de precisão de 0,3. Então, pode ver que o frequencímetro de lingueta vibratória ele não tem um range muito grande, tá? Porque a gente não consegue gerar esses movimentos oscilatórios muito distantes um do outro, então a gente não consegue ter instrumentos desse tipo com um range muito grande. Então, para que esse tipo de instrumento ele é utilizado? Ele é utilizado quando a gente não vai medir um range muito grande, mas está preocupado em ver variações menores. Porque como a gente tem um range menor, a gente consegue visualizar um pouco melhor pequenas variações. Então, aqui a gente consegue, por exemplo, ver o 58,5, 59,5, coisas que em instrumentos que têm um range muito grande, não é apresentado esse tipo de informação na nossa escala. Fica mais difícil de visualizar. Então, se a gente está trabalhando num sistema onde a pequena variação da frequência vai influenciar no todo, esse tipo de instrumento ele é mais adequado nesse sentido. Esse tipo de instrumento, ele possui uma quantidade de linguetas de aço, né, que tem determinada largura, espessura e comprimento, e elas possuem as extremidades anteriores dobradas e de cor branca, ajustando-se mecanicamente para que possuam diferentes frequências de oscilação, dispondo-se uma do lado da outra. E aí, quando a gente tem essa diferença de frequência entre uma e outra, a gente vai ter a variação do nosso instrumento. Quando a gente tem a excitação mediante um campo alternado de um eletroímã, a gente tem a máxima intensidade da lingueta, e aí cuja frequência própria é conhecida com a da corrente excitante. As linguetas vizinhas, elas também vão oscilar mais ou menos, de maneira que, segundo seja o aspecto da oscilação do conjunto, permite realizar uma leitura direta ou tomar um valor médio. Então, a gente sempre vai ter, quando a gente fala principalmente de instrumentos de frequência analógica, a gente sempre vai ter um instrumento, uma lingueta, uma lâmina, uma parte dele variando mais do que os outros. E a partir dessa diferença que a gente consegue estar fazendo a medição e a leitura de forma direta ou de forma a obter um valor médio nesse caso. Aqui, um outro exemplo de frequencímetro de lingueta vibratória, que permite, então, a variação para os dois sentidos, né? Então, a nossa variação pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda, depende de qual vai ser, mas o range é só de 54 a 60, como eu disse. Esses instrumentos possuem ranges muito pequenos comparado a outros. Espera aí que eu vou alterar aqui o som. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Oficina Eletrônica. Meu nome é Fábio
Hoje eu quero mostrar para vocês um multímetro, né? Esse modelo aqui, ó, já deve ser bem conhecido aí pelo pessoal. É um dos melhores custos-benefícios do mercado que eu tenho visto por aí. E hoje eu quero falar sobre uma função que ele tem que eu considero muito útil, tá? Mas eu acho que pouca gente está sabendo utilizar de forma correta, não é? O grande barato desse multímetro é essa qualidade que ele tem. Ó. Ele é um multímetro True RMS. O que significa isso? Ele faz a média da raiz quadrada da tensão alternada que a gente mede. Ó. Aqui, ó. Tá? O que acontece? Ele consegue medir tensões alternadas, não só a senoidal, que os multímetros comuns, né, medem a gente utilizando aí as tomadas, né, medindo 127 volts, mas o True RMS ele consegue medir outras formas de onda além da senoidal, tá bom? Essa é uma das características que essa qualidade dele traz, né, True RMS. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos utilizar junto a escala de tensão alternada e aqui, ó, a escala de frequência, que é uma escala muito útil que esse multímetro tem, mas, né, na minha opinião pessoal, né, a maioria das pessoas não tem muito costume de ler os manuais, né? E ele traz uma informação importante para a gente. A gente não vai consultar o manual. Eu vou mostrar aqui na prática o que diz, né, o manual e nós vamos comprovar aqui. Vamos começar aqui por esse circuito. É um circuito 555, é um oscilador. E nós vamos medir a tensão média que está saindo do pino 3 desse circuito integrado. Nós estamos com uma frequência relativamente, né, alta aqui. Nós vamos medir e vamos ver qual a tensão que ele vai nos dar. Então, eu vou medir aqui, ó, na saída do pino 3, que está aí no livro LED. Vamos ver o que o multímetro vai mostrar para nós. 1,79 volts. Tá bom? Essa é a tensão média que ele está entregando ali. Depois do resistor, obviamente, com a queda, olha o que ele vai mostrar para nós. 948 milivolts. De acordo com a escala atual aqui, 0,948 volts. Ok? O que eu quero tirar dessa informação aqui? O manual diz que para a gente poder medir frequência, a tensão tem que ter no mínimo 1 volt. A partir de 1 volt. Tensões abaixo de 1 volt, ele não consegue interpretar, o multímetro não lê. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática que realmente não funciona, tá bom? Vamos colocar na escala de frequência. Pronto, tá lá. Primeira coisa, muita gente está reclamando que o multímetro fica oscilando quando não está com a ponta de prova no circuito. Tanto em tensão alternada quanto em medida de frequência, pessoal, e em outras escalas aqui também, é normal, é natural ele se comportar dessa maneira, porque ele tem internamente uma tensão de referência e ela interage com as ondas eletromagnéticas que estão na mesa. Eu estou com uma fonte de um notebook aqui atrás, ela gera uma certa interferência. Temos aqui, ó, plugs nas tomadas. Qualquer tipo de condutor que é percorrido por corrente elétrica gera um campo magnético. Isso aí o pessoal que já é mais da área já está careca de saber. Vamos ver então aqui a medida de frequência, tá? Oscilando é normal. Vamos medir aqui a frequência na saída do pino 3. Vamos lá. Postei lá. Olha aqui. Está dando 46,47 Hz. Beleza. É isso mesmo, eu já fiz a experiência antes, está certinho.
Vamos medir depois do resistor. Vamos ver o que acontece. Depois do resistor, olha lá. Ele não consegue interpretar. Agora mesmo ele vai zerar, ou então ele vai ficar dessa forma aí, mostrando medidas erradas. Ok? Por que ele fica assim? Vamos lembrar. Quanto que eu medi da tensão média na saída do resistor? 1, alguma coisa, né? Depois do resistor, 958 milivolts aproximadamente. Então é por isso que o nosso multímetro não consegue ler. Esse primeiro vídeo eu trouxe no intuito de mostrar como medir frequência através de um multímetro, mas também destacando esse ponto que antes de pesquisar e de ver as questões para montar essa aula, eu não sabia no sentido de tem um valor mínimo de tensão que o sistema precisa ter para ele conseguir estar medindo a frequência. Eu nunca tinha utilizado multímetro para medição de frequência. Geralmente, todas as vezes fazia uso do frequencímetro de bancada, então achei curioso e por isso trouxe esse primeiro vídeo, até porque o multímetro é um dos instrumentos mais utilizados, né? E é importante saber como utilizar ele para a medição de uma outra grandeza, senão as grandezas básicas de tensão e corrente. O segundo vídeo já é sobre um frequencímetro de bancada, como utilizar e as características dele. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos apresentar a nova aquisição aqui da bancada do Eletrolab, que é esse contador, né, esse frequencímetro de alta resolução da marca Victor, modelo VC3165. Eu adquiri esse aqui através do Banggood e vou deixar o link aí embaixo para quem tiver interesse. Um produto bastante interessante para a bancada. O frequencímetro tem grande utilidade aí para o pessoal que trabalha, especialmente com a parte de radiofrequência, né, para poder fazer ajustes em receptores, em transmissores, em osciladores, de uma forma geral. E não só nesse segmento, mas no segmento de eletrônica em geral, quando você trabalha com osciladores e precisa ajustar, calibrar ou conferir algum tipo de frequência de um determinado sinal. Esse equipamento eu achei muito interessante porque ele trabalha com um range bem largo, né? Ele trabalha de 0,01 Hz até 2,4 GHz. Então, ele tem uma atuação numa faixa bem interessante, cobre praticamente a grande maioria das aplicações da eletrônica, né? Chegando até 2,4 GHz. Tem poucas situações que você vai precisar medir uma frequência mais alta do que essa. Em muito, ele supera os osciloscópios, né? Nós temos osciloscópios aí, quando muito de 100, 200 MHz, né? Então, o que dá para se medir aí uma grande faixa de frequências no osciloscópio também, mas o frequencímetro é um equipamento muito mais barato. Você não vê a forma de onda, mas você mede a frequência e atinge frequências altíssimas, bem superiores à grande parte dos osciloscópios. Aqui você tem canal A e canal B, né? Por ter uma faixa tão grande, você precisa trocar a porta quando você trabalha acima de uma determinada faixa. Então, o canal A, ele trabalha de 0,01 Hz até 50 MHz, ok? E ele tem uma impedância bem alta nesse canal aqui, uma impedância da ordem de 1 megaohm. E uma alta sensibilidade também, né? Ele trabalha aqui com sensibilidade da ordem de 250 milivolts
podendo receber tensões aqui até 30 volts no máximo, nessa porta A, ok? Sem atenuação. Na porta B, você vai trabalhar entre 50 MHz e 2.4 GHz, né? Ou seja, a banda mais alta. Aqui já tem uma impedância mais baixa, a impedância aqui é da ordem de 50 ohms, e você trabalha até 3 volts, no máximo, sinais de 3 volts. Se for maior que isso, você precisa botar uma atenuação para não danificar a entrada do osciloscópio, ok? Ele trabalha com 8 dígitos, tem um controle de temporização aqui de gate, né? Que vai de 100 milissegundos até 10 segundos. A resolução dele vai variar conforme o tempo que você marca aqui, podendo mostrar mais ou menos dígitos daquela frequência. Vai mostrar mais dígitos, quanto maior o tempo você permitir fazer a medida, né? Se você colocar aqui no máximo em 10 segundos, ele pode usar aqui todos os dígitos. Ou se você colocar no mínimo em 100 milissegundos, ele vai fazer medidas mais rápidas, porém ele vai usar menos dígitos aqui na amostragem. Ele tem um controle de acoplamento AC/DC, no caso, para usar medir frequências muito baixas, aí da ordem de 100 Hz ou menos, você deve usar a função DC. Uma função de atenuação de 20 dB, que é importante, se você tiver um sinal muito alto, você pode atenuar aqui em 20 dB, e alguns controles aqui a mais, o controle de função, que você vai determinar qual a faixa de medida que você vai estar usando, e você pode medir não só a frequência, mas também o período também. Se você pressionar aqui período, você vai medir, ele vai acender um LED e vai medir o período daquele sinal. E um botão de reset, caso haja algum problema, algum travamento, você zera ele e ele passa a funcionar do zero novamente, ok? Ele é alimentado diretamente da tomada, né? Tem uma alimentação aqui, direto cabo de força, um switch aqui liga e desliga, a tensão aqui de alimentação dele, ok? E tem esse pé aqui que você pode regular, ajustar aqui a altura, ou pode baixar ele totalmente para ele ficar plano na bancada. Ok, então vamos ligar. Ele tem um display verde, está ligado, indicando frequência, medida em megahertz, ok? E uma coisa interessante, ele pode medir um número qualquer aqui, porque ele pode estar captando algum sinal. Vamos fazer algumas medidas de sinais variados para a gente testar aqui a precisão dele. Segundo o manual, ele vem com um manual relativamente simples, né? Algumas poucas páginas aqui explicativas, mas é o suficiente, já que a operação dele é muito simples, não tem muita dificuldade. Você tem 3 faixas de atuação que você vai apertar aqui na função. A faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. Bom, então aqui com a função, você vai selecionar em função. A função 1, você vai medir sinais que vão variar de 50 MHz até 1 GHz, ou de 1 GHz até 2.4 GHz, com uma diferença aqui no gate time. A função 1, portanto, vai usar o canal B e vai trabalhar nesse range de 50 MHz a 2.4. Na função 2, você tem a função 2 e a 3 para dividir aqui esse canal A, né? O canal A ele vai trabalhar de 2 MHz a 50 MHz na função 2. Mas se você colocar na função 3, ele vai estar mais preparado para medir as frequências mais baixas, de 0,01 Hz até 100 Hz e de 100 Hz até 2 MHz. Portanto, de 0,1 Hz até 2 MHz, você usa a função 3 e pressiona confirma. Né? Vamos fazer algumas medidas aqui. Eu conectei aqui já, aliás. Vou conectar aqui as 2 pontas. O meu gerador de funções. E vou ligar aqui com um sinal de 10 kHz. Né? Então, para isso, a gente coloca aqui a mais baixa. A função mais baixa. Vou colocar aqui. Que seria justamente a 3 mesmo, né? Função 3, isso, de 100 Hz a 2 MHz. Então, damos confirma aqui. Vou colocar um tempo de gate mais baixo. E tá lá, tá medindo 10.00 kHz, né? Vamos aumentar um pouco o tempo aqui. Função de gate, já consegui mais um zero. 10.000,
aumentar mais um pouquinho. E a gente pode ir puxando aqui a resolução para ver qual é a precisão desse sinal. Aumentar mais. Aqui você vai aumentando o tempo. Ele vai demorar um pouco mais a fazer a medida, mas você tem mais resolução. Agora ele mediu 10.0001. Já deu uma pequena diferença lá no último dígito. Mas está bem preciso, né? O meu gerador disse que é 10 kHz. Agora vamos botar uma frequência bem mais alta. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a função 1 e vou botar uma frequência da ordem de megahertz aqui. Vamos lá. Bom, então eu vou acertar aqui para 10 MHz, já está no meu gerador de funções, e agora eu vou botar aqui na função 2, porque a função 2 ele vai medir de 2 MHz a 50 MHz. Eu vou dar confirma. E está aí, mediu 10.0000 MHz. Assim, aqui, a expressão de MHz. Os frequencímetros de bancada, então, são mais utilizados para áreas de eletrônica, para áreas de laboratório, né, para testes. E a característica interessante deles de alterar a resolução é importante no sentido de que ela nos provê uma pequena variação. A gente falou muito sobre isso em instrumentos digitais, falamos sobre isso na questão dos multímetros digitais, dos multímetros analógicos, o quanto a gente consegue estar visualizando a pequena variação, e aqui a gente consegue, através desse tipo de frequencímetro, estar vendo essas pequenas variações, porque a gente consegue ter uma variação maior através daquela alteração do gate, tá? Então, a gente tem essas opções, o frequencímetro de bancada no sentido de eletrônica, de aplicações onde eu não preciso estar levando, né, muito o instrumento, mas os multímetros eles conseguem quebrar o galho na medição da frequência de determinados sistemas, desde que a gente esteja cumprindo, então, o requisito da tensão, que numa indústria, numa aplicação, a gente vai estar cumprindo sem menores problemas. Então, a gente tem esses dois modelos. Claro que esse frequencímetro de bancada ele é muito mais preciso, ele nos dá uma informação muito mais exata do que fazer a medição de frequência por um multímetro, né? Mas, dependendo da aplicação, não é necessário estar fazendo uso desse instrumento, mas por questões de laboratório mesmo, laboratórios de calibração de instrumentos, eles fazem muito uso desses frequencímetros de bancada, porque precisam estar mantendo a frequência em determinado valor, sem oscilar, então precisam estar tendo esse controle, e aí fazem mais uso desse tipo de instrumento do que em outras aplicações, né? De conteúdo em relação aos frequencímetros, era isso. Eu vou mandar os slides agora lá no grupo, em seguida que eu fizer a chamada, e vou mandar a lista também, já a lista completa dos exercícios, mas aqui depois eu vou colocar os 3 exercícios que estão até aqui, que vocês podem estar resolvendo já nessa aula, tá? Só vou mandar o material para vocês terem ele para consultar.
Bem, Alice, Diga. tu pode mandar o link do YouTube da aula para nós separado? O link do YouTube, tu diz dos vídeos? É, da gravação da aula. Eu tive dificuldade para achar da outra matéria, porque ficou tudo junto lá no YouTube. Ah, posso. Tu diz quando eu postar, eu boto o link lá no grupo. Isso, é isso. Ah, tá, não posso sim. É porque como tem vários professores postando, tem uns que não postam todos os dias, postam tudo junto no final também. Eu tive dificuldade para a matéria da Natália. Mas eu tô... Cara, as minhas aulas em específico eu posto no meu também, no meu YouTube. Aí só vai ter as minhas aulas, então acaba sendo mais fácil de achar. Pode ser também, pode ser. Acaba As do sendo Tiger mais... eu peguei todinhas e fiz uma pasta. Aham. Tá, beleza. Não, porque eu te mando, porque eu tenho todos no meu YouTube, que aí ali só tem as minhas aulas, aí fica mais fácil para ti tá achando, né? Beleza. Tá, não, eu faço isso. Agora quando eu deixar vocês fazendo os exercícios, eu já faço isso para ti. Ok. Deixa eu mandar o material lá no grupo. Já mandei, tá carregando a aula e a lista, para quem quiser ter a lista toda. Vou fazer a chamada aqui agora só. Boa noite, professora. Boa noite. Ficou um eco assim, não deu para entender muito. Christian, Aqui. Giovanni, Eduardo, Aqui. Everton, Francisco, eu acho que era o Francisco que falou e eu acho que caiu a conexão. Que eu acho que foi ele que entrou outro dia com o nome que não era dele, Juliana, eu acho. É de quem manda nele, que ele entrou. Mesmo. É isso aí. Ah, tá. É de Não, quem acho que manda nele. caiu o sinal dele, então. Isaac, Lucas Guimarães, Luiz, Então, Marcelo, Aqui. Nicolas, Rogério Presente. e Vinícius. Aqui. Tá, pessoal, hoje são esses 3 exercícios só. Quem quiser já ir mandando, fique à vontade. Quem entrou depois, segunda-feira eu tenho as notas, tá, das avaliações, já com a lista da primeira parte, dos primeiros 5 pontos, e a segunda parte vai seguir a mesma linha da aula, com exercícios, geralmente 3 exercícios ao final da aula. A próxima aula, segunda-feira, a gente vai falar sobre medição de potência ativa. Depois a gente fala de potência reativa, de medição de fator de potência. Falamos de transformadores, dos TCs, dos TPs. E aí a última aula, que vai ser a aula onde eu vou falar sobre, por enquanto, 3 instrumentos que vocês pediram,
o megômetro, terrômetro e o sequencímetro, tá? Mas até sobre o sequencímetro eu acabo falando um pouco na aula de medição de fator de potência, porque eles têm uma relação, mas eu destaco qual é a diferença depois. Mas são esses os próximos conteúdos que a gente vai estar vendo. Começa a focar mais na questão de potência mesmo, da medição de potência, tanto ativa quanto reativa. Tá? Luiz, eu te mandei o link lá do meu coisa no YouTube, vê se tu consegue depois acessar, qualquer coisa tu me avisa. Francisco? Francisco, tá me escutando? Ih, caiu de novo. Aí fui até ali em cima porque a gente tava ali. Aí já fui lá e já falei. Aí eles pegaram. Boa noite. Boa noite, Everton. Eu já acabei a aula no sentido do conteúdo, a aula hoje era mais curta. Agora eu coloquei os 3 exercícios para serem feitos. Eu coloquei o material da aula lá já no grupo, se tu quiseres já resolver os exercícios. O material tá lá para te dares uma olhada. Tá bem, valeu.
professor. Boa noite. Boa noite, Francisco.
Francisco, tá me escutando? Tô sim, professor, tá bem complicado a minha internet, tá, tá toda Eu, hora caindo. eu vi, eu encerrei o conteúdo, agora eu passei os 3 exercícios para o pessoal ir fazendo. Se a tua conexão tá ruim e tu quiseres sair da aula, só fazer esses 3 exercícios, eu já mandei tanto a aula de hoje quanto a lista no grupo, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Ah, tá bem, professor, muito obrigado, viu? E peço desculpas também, o tempo tá bem complicado. Não, aqui tá. Agora eu escutei que deu uma piorada aqui no tempo aqui em casa também. Mas não te preocupa que já mandei o material da aula e da lista. Vai seguir a mesma ideia. Acaba a aula, eu passo 3 exercícios, que nem foi nas outras aulas, tá? Ah, sim, perfeito, então, perfeito. Vou conseguir recuperar tranquilo, então, as suas aulas, então. Uhum, Ah, muito obrigado, viu, professor. de nada. Ô, professora, Diga, Lucas. já fez a chamada, né? Já fiz. Tá, eu não consegui responder porque eu tô nesse horário de novo aqui no serviço. Daí eu fui chamado e deixei rodando a aula. Daí agora eu retornei e peguei vi a lista. Vou fazer a lista aqui e enviar agora. Tá? Tranquilo, Lucas. Tu voltou para esse turno semana que vem, tu tá toda nele? Não, semana que vem eu tô segunda-feira de folga, daí pego 2 dias, na terça e na quarta de dia, depois eu passo para madrugada. Mas é só na sexta-feira, mas aí semana que vem eu vou estar tranquilo. Tá, então tá, não, tranquilo, só pra sabendo, mas qualquer coisa vai me avisando no WhatsApp sem problema. Não, tá tranquilo então, professor. Obrigado. Eu Nada. vou tentando fazer aqui os exercícios e aí conforme eu terminar, eu envio para a senhora. Conforme forem terminando, se quiserem enviar, que aí quando eu pegar para corrigir já as avaliações, eu já corrijo esses exercícios também, tá? E quem for terminando, fica à vontade para sair da sala, a chamada já foi feita, tá? Outra coisa, Diga. esses exercícios tem no material que foi enviado ou é só do vídeo? Não, tem no material que foi enviado. Tá beleza.
Marcelo, Christian, estão por aí ainda? Os colegas já saíram, já terminaram os exercícios e me enviaram. Como eu não estou tendo retorno de vocês, eu vou estar encerrando a aula, tá? Qualquer coisa, estou disponível, só me chamar.